Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Paz e bem a cada um de vocês, paz e bem às suas famílias. A alegria de chegarmos mais uma vez até você, ao seu lar, com as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Nós estamos iniciando as reflexões da 26ª semana do Tempo Comum, já nos encaminhando para o finalzinho deste mês, iniciando o mês de outubro, o mês do Rosário. Hoje, segunda-feira, dia 30 de setembro, rezaremos com o evangelista Lucas, capítulo 9, versículos de 46 até 50. Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos porque não anda conosco. E Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós está a nosso favor. Iniciando essa nova semana, caros irmãos e irmãs, o evangelista Lucas, nesse trecho do capítulo 9, ele lembra para a gente duas atitudes fraternas muito importantes. A primeira atitude que ele ressalta é a da humildade, que ela se opõe a todo qualquer desejo de ambição. A outra atitude que está colocada nesse trecho do Evangelho é a da tolerância. Esses dois temas, eles são muito corriqueiros, muito frequentes nos Evangelhos, e que, no fundo, sublinham a necessidade de a gente ultrapassar a autossuficiência, de a gente ficar aspirando a títulos, dignidades, bem como orgulho de grupo que se pode encontrar em algumas comunidades cristãs, e mesmo, por que não dizer, nas comunidades de consagrados e consagradas, religiosos e religiosas. Põe-se vezes, pensa-se que os mais importantes são os que possuem mais coisas, mais bens, mais responsabilidades na gestão dessas comunidades. Por outro lado, é bastante espontâneo o desejo de ser o primeiro num grupo. Não é verdade isso? Num grupo onde que a gente se relaciona, a gente às vezes aspira a ocupar o primeiro posto, ser o destaque. Eu digo tudo isso porque também os apóstolos caem nesse engano. Eles ficam discutindo sobre o lugar que ocupam e sobre quem é o primeiro entre eles. Mas Jesus, Jesus não embarca nesse tipo de discussão. O que ele faz? Jesus, ele toma uma criança, coloca essa criança ao seu lado, no lugar de maior dignidade, aonde que todos os discípulos estavam aspirando estar, dizendo: aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. O pequeno, no caso, na figura da criança, o pequeno ele é grande porque é fraco, é pobre, é pequeno de corpo, ele precisa dos outros, ele não tem uma liberdade de ação ainda, ele precisa então ser cuidado, precisa de ajuda. Então, ele é o símbolo, a criança é símbolo do discípulo despojado, o discípulo que é último, pobre, mas também a imagem de Jesus que se coloca totalmente nos braços do Pai, porque ele também diz assim: quem acolher este menino em meu nome, é a mim que acolhe, e quem me acolher a mim, acolhe aquele que me enviou. Perante essa atitude ciumenta dos apóstolos, Jesus então ele ensina a tolerância.
Veja a reação dos discípulos. Mestre, nós vimos alguém expulsar demônios em teu nome e nós impedimos ele de fazer essas coisas porque ele não é do nosso grupo, ele não anda conosco. Novamente, Jesus não está de acordo com essa mentalidade. Jesus diz, não impeçam eles de fazer isso. A gente tem que se alegrar com quem faz o bem. A gente não tem que ficar com inveja. O discípulo ele tem que ter um coração aberto e tolerante. Por quê? Porque Deus envia quem quer anunciar a palavra e a fazer o bem. Não é nós que escolhemos quem pode e quem não pode fazer o bem. Deus envia quem quer para anunciar a sua palavra e para fazer o bem no mundo. Não tem que necessariamente pertencer ao grupo de Jesus ou quer ser importante. Não tem que necessariamente querer pertencer ao meu grupo. Então, não conta aqui, no caso, o arauto, a pessoa. O que conta aqui é a mensagem, é aquilo que é anunciado, o Evangelho. No fundo, o Evangelho aqui de hoje, ele diz assim, olha, Deus ele tem muitas maneiras, muitos modos de nos falar no cotidiano. Seguindo o nosso itinerário, caros irmãos e irmãs, na terça, iniciando o novo mês de outubro, dia 1º de outubro, a gente reza, a gente medita com o evangelista Lucas, capítulo 9, versículos de 51 até 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, e então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém, e ele enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. E vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Aqui tem um marco importante, caros irmãos e irmãs, a partir desse trecho do capítulo 9, a partir dos versículos 51. Qual é que é a novidade aqui? O Evangelho começa dizendo assim, que Jesus, depois de ter feito grandes milagres, curas, Jesus toma essa firme decisão de seguir viagem para Jerusalém. Então aqui começa a importância, começa a viagem de Jesus para a cruz, a viagem de Jesus para o céu. A expressão, ele tomou a firme resolução, ou então a firme decisão, corresponde àquilo que está lá no livro de Isaías, ao servo sofredor. As mesmas palavras do servo sofredor. Endureço meu rosto como pedra, porque sei que não vou me sentir envergonhado. Está lá no capítulo 50 do servo sofredor do livro de Isaías. O evangelista ele descreve a viagem de Jesus para Jerusalém em algumas etapas bem definidas. Então, subindo para Jerusalém, Jesus ele vai formando os seus discípulos. E essa primeira etapa que nos é descrita agora começa com Jesus dizendo assim, vão na frente mensageiros para prepararem hospedagem para ele. Porque a equipe missionária de Jesus era organizada. E esta primeira etapa começa com samaritanos e termina com samaritanos. Logo no começo do caminho, Jesus e seus discípulos encontram resistência por parte dos samaritanos, que são inimigos dos judeus. A gente pode ficar pensando sim, imaginando que é lamentável que neguem hospitalidade a Jesus. Mas é bom a gente pensar também em nós. Nós também muitas vezes negamos no nosso coração a hospitalidade para Jesus, a hospitalidade para Deus. A reação de Tiago e João, ela é uma reação não cristã. Assim como todas as vezes que a gente nega alguma hospitalidade para alguém, também é uma atitude não cristã. Os dois discípulos, o Tiago e João, eles não compreendem o programa de Jesus,
que não veio para destruir vidas, mas para salvá-las. Veja a mentalidade dos discípulos. Está exatamente com aquela mentalidade do que vimos no Evangelho da segunda-feira. Queriam impedir de alguém fazer o bem, de curar, porque não era do grupo deles. Agora, a mentalidade deles, por não serem acolhidos, Tiago e João têm aquela mentalidade. Vamos destruir, vamos queimá-los, vamos mandar descer fogo do céu para destruí-los. Então, há uma desconexão, eu já tenho falado várias vezes sobre isso, entre o programa de Jesus e aquilo que está na cabeça e no coração dos discípulos. Então, o que faz Jesus diante dessa mentalidade e reação dos discípulos? Querem que mandemos descer do fogo do céu para destruí-los? Jesus reprova essa atitude. No Evangelho de Marcos, que há algo semelhante, Jesus chama eles de filhos do trovão e convida eles, os discípulos, a dar o tempo necessário à conversão dos povos e ao progresso do reino. Veja, acho que aqui há uma chave bonita de leitura para nós na nossa evangelização. Nós vamos encontrar resistência também na nossa evangelização, na nossa ação pastoral. Mas isso não nos é dito que, por causa de alguém resistir, ser indiferente à nossa mensagem, que nós tenhamos que destruí-lo. A gente precisa, como Jesus, de dar o tempo necessário para que essa pessoa ela possa fazer o seu processo de conversão, que pode não ser imediato. A pessoa ela pode não atender ao chamado no primeiro momento, pode resistir. Então, às vezes, essa impaciência dos apóstolos também é nossa na vida das comunidades, é nossa também diante das pessoas. E na quarta-feira, caros irmãos e irmãs, no dia 2 de outubro, nós vamos celebrar na igreja Santos Anjos da Guarda, festa. Por isso, nós vamos rezar, vamos meditar com o evangelista Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e o versículo 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que a recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Celebramos, caros irmãos e irmãs, dia 2, festa de Santos Anjos da Guarda. Na literatura judaica, a função dos anjos era tripla: adoração e louvor de Deus. Eles eram agentes ou mensageiros divinos nos assuntos humanos, e eles eram guardiões das pessoas e das nações. Segundo uma crença generalizada, eram poucos os anjos que tinham acesso direto a Deus. E tendo em conta, então, esses elementos, o ensinamento tem por alvo a dignidade dos pequeninos que acreditam em Jesus. Se os seus anjos têm essa dignidade, quanto maior será a dignidade dos crentes ao serviço dos quais os anjos estão. E como Deus nos protege como os seus anjos, assim também nós deveremos proteger os irmãos, sobretudo os mais frágeis e pequenos. Esse é o sentido profundo de celebrarmos Santos Anjos da Guarda. Temos anjos que nos protegem, anjos divinos. Nós somos a presença de Deus no mundo. Então nós também temos essa missão de proteger as pessoas, cuidar das pessoas, sobretudo dos fragilizados. Veja que bonita mensagem a festa dos Santos Anjos nos coloca. Então essa memória dos anjos, ela recorda para a gente que no caminho da vida a gente não está só. Deus não nos abandona nunca. Deus está caminhando com a gente.
Os anjos, então, são, em primeiro lugar, um sinal luminoso da divina providência, da bondade paterna de Deus, que nada daquilo que é necessário Ele vai deixar faltar para a gente. Eles são os intermediários, a gente costuma dizer assim, entre a terra e o céu. Então os anjos são criaturas invisíveis, que são colocados, estão ali à nossa disposição para guiar a gente no caminho de regresso, de volta à casa do Pai. Eles vêm do céu para nos reconduzirem ao céu e nos fazer sentir algo das realidades do céu. É interessante porque às vezes nós podemos experimentar, eu não sei se vocês já tiveram esse sentimento, a gente já, assim, por vezes a gente pode experimentar a presença dos anjos de modo muito concreto e sensível na nossa vida, desde que a saibamos reconhecer. Trata-se daqueles encontros casuais, que todavia se tornam fundamentais e determinantes na nossa vida. Ou então de um auxílio imediato, inesperado, em situações, digamos assim, de perigo. Pode ser também uma intuição repentina que a gente tem, que nos permite dar-nos conta de um erro, de um esquecimento nosso. Então a gente se pergunta, como a gente não vai se sentir guiados, protegidos nesses momentos? Claro que nós estamos protegidos. Os anjos, eles nos protegem de tantos perigos que a gente acaba nem se dando conta. Sobretudo do perigo de nos tornarmos indiferentes a Deus, de não escutarmos nem obedecermos a palavra de Deus. Os anjos sugerem para a gente pensamentos de retidão e de humildade. Eles sugerem para nós bons sentimentos, para que cultivemos esses bons sentimentos. Então, caros irmãos e irmãs, o convite. Nós precisamos também de ser no mundo, nas nossas realidades, nas nossas relações, ser anjos de Deus em relação aos outros, ajudando eles a ver e a se orientar pelos caminhos de Deus. Eu concluo, caros irmãos e irmãs, as meditações dessa primeira parte desta 26ª semana do Tempo Comum. A gente se encontra novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês um bom início de semana, com todas as bênçãos, com a proteção e o cuidado de Santo Antônio. Paz e bem para vocês.